Olá pessoal, hoje vamos aprender a mexer no CAD Simu na sua versão 3.0, tá certo? Isso é um software somente executável, ou seja, não precisa instalar no seu computador. Basta clicar no íconezinho CAD Simu duas vezes, tá? Com o botão esquerdo do mouse e vai pedir para você colocar uma senha. Essa senha é 4962, ok? Pronto, a partir daqui está habilitado a fazer as simulações, tá certo? E construções de diagramas de circuitos de comandos ou ainda que envolvam CLP e lógica para CLP. Se a gente observar e vir em Settings, a gente modifica o tamanho da página, tá? Para A3, A2, eu vou deixar em A3 Format 1. Perceba que o tamanho da página aumentou. Se você segura a tecla Ctrl e o scroll do mouse, você vai aumentar o zoom em uma determinada área, ok? Nessa parte de cima, eu tenho os componentes que eu vou utilizar nas simulações, tá? Desde as fontes até os cabos e conexões. Primeiramente, aconselho logo a salvar esse arquivo em alguma pasta do seu computador, certo? De início para não perder nada. Então eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Vou salvar com o nome aula 01. Vou botar ponto .cad. Salvar. Pronto. Estando salvo, é só você ir fazendo os diagramas e salvando, tá? Primeiramente eu vou inserir as fontes, tá? Se a gente vai trabalhar com o sistema trifásico, é bom que a gente já insira logo as três fases, o condutor neutro e o condutor de proteção. Está aqui, ele se encontra aqui. Perceba que ele vai ficar na horizontal, tá? Na vertical, digo eu. Se eu quiser rotacionar ele, eu vou até o símbolozinho de rotacionar, certo? E rotaciono. Perceba que está rotacionado. Se eu quiser sair, ele ainda fica selecionado para uma próxima inserção. Se eu quiser tirar, eu basta apertar a tecla ESC do seu teclado. A partir daqui eu vou fazer as conexões com os cabos. Tá? Eu tenho tanto os cabos na vertical como os cabos na horizontal, tá certo? Eu tenho cabo para fase, para neutro, para proteção, assim como eu tenho cabos para fonte de tensão DC, tá? Como fase, o positivo e o neutro. Vou ligar as três fases inicialmente, tenho aqui as três na horizontal. Começo de cima para baixo, porque as fases, a primeira está em cima, depois vem a segunda e a terceira. Se eu começar daqui, as fases não vão ser conectadas de forma corretamente. Então, vou começar de cima. Quando eu começo daqui, ó, perceba, eu não posso, vou até dar o zoom aqui para ficar melhor, eu não posso iniciar a conexão daqui. Eu tenho que iniciar exatamente onde termina o componente, ou o desenho do componente, certo? Então, eu vou começar exatamente onde termina. Se eu começar um pouco depois ou um pouco antes, essa conexão não é feita, ok? Então tem que tomar atenção nisso aqui. Clico com o botão esquerdo do mouse e seguro e vou arrastar até onde eu quero que essa conexão fique feita. Perceba que eu posso ir com o mouse reto, como eu posso curvar, sendo que essa linha só vai num sentido, tá? Ou seja, ela não faz curva automaticamente. Se eu quiser fazer curva, eu tenho que soltar o botão esquerdo do mouse e conectar novamente, tá certo? Vou pegar o condutor neutro, que é o azulzinho, e vou conectar da mesma forma que eu conectei o fase. Arrasto até onde eu quero, solto. Mesma coisa, proteção, clico, arrasto e solto onde eu quero que o condutor termine. Diminuindo o zoom, perceba que eu tenho todas essas conexões feitas. Se eu quiser mudar o nome de qualquer componente, clico ESC, né? Eu estava com os condutores selecionados, o último que estava selecionado é a proteção. Se eu quiser modificar qualquer coisa aqui, basta clicar duas vezes no componente, que aqui eu modifico o nome dele, tá? Eu vou tirar esse X aqui, vou deixar sem nada, ok? Pronto, aqui eu tenho L1, L2, L3, neutro e proteção. Outra coisa que a gente pode inserir, por exemplo, vamos simular, por exemplo, um CLP, certo? Então onde é que está o CLP? CLP está aqui em I/O, tá? Input, Output. Se eu for aqui nesse íconezinho aqui
da parte superior, clico nele e vai aparecer logo abaixo os dispositivos que eu tenho nessa janela I/O. Tenho dois tipos de CLP, inicialmente a gente vai utilizar esse aqui, certo? Clico nele, perceba que ele aparece a foto, ok? Vou diminuir o zoom, vou colocar ele um pouco mais abaixo. Aqui. Clico, seguro. Ele ainda fica selecionado para uma próxima inserção, aperto o ESC e ele some. Perceba que o CLP da nossa bancada, aí da nossa faculdade, aliás, ele funciona com 24 volts e ele é energizado, logicamente, eu pego essa energia de onde? Da fonte de tensão trifásica que a gente tem na nossa sala, que é 220 trifásico, certo? 220 não, 380 trifásico. Então entre fase neutra a gente vai ter 220. E onde é que eu acho uma fonte que transforme 220 em alternado para 24 volts em corrente contínua? A gente vai achar essa fonte exatamente em fontes, tá? Em power. E eu tenho lá a fonte que transforma de corrente alternada para corrente contínua, monofásico, certo? Então eu tenho aqui, vou colocar alinhado com a nossa entrada, tá? Perceba que a entrada de alimentação nesse caso desse LP é P1 e P2. Então eu entro aqui com positivo e negativo, dando 24 volts, que é o nosso caso da nossa bancada, tá? Onde é que eu tenho essas alimentações? Tenho aqui, ó, positivo. Entro. Perceba que eu não posso passar essa linha além da quina, que eu digo dessa quinazinha aqui do CLP. Se eu passar daqui, essa conexão não é feita, tá? Então eu venho até tocar. Quando tocar, eu solto o botão do mouse. Mesma coisa eu faço para o neutro, é o pretinho. Venho, clico, seguro. Venho até aqui. Pronto, essa conexão está feita até aqui. Outra coisa que eu posso fazer é fazer a conexão agora de fase e neutro. Perceba que é interessante a gente colocar ainda um dispositivo que seja um disjuntor para ligar e desligar esse CLP, tá? Para ele não ficar ligado direto. Como é que eu faço isso? Perceba que não tem espaço para inserir um outro componente aqui. Eu vou simplesmente clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar até selecionar os componentes que eu quero afastar. Afasto esses componentes e agora aqui eu solto. Clico duas vezes na fonte, vou colocar em lugar de V, eu vou botar 24V maiúsculo para simbolizar que essa fonte é 24 volts. Tá certo? Onde é que eu acho o dispositivo de proteção, tá? Se eu for aqui em fusíveis, a gente tem só fusíveis. Se a gente for em aqui em Automatic e Magnetic, tá? Magnetothermic, ou seja, são os dispositivos de proteção. Vou pegar aqui um disjuntor, certo? Vou pegar ele aqui, vou inserir na fase do dispositivo, que é o terminal 1. Vou chamar isso aqui de Q1. Lembrando, para modificar qualquer característica do dispositivo, basta clicar duas vezes nele. Vou em cabos e vou inserir o condutor fase e vou inserir o condutor neutro. O neutro vai direto para a conexão neutro e o fase passa primeiro pelo disjuntor e eu vou conectar nessa primeira fase, certo? Perceba que quando eu insiro aqui uma derivação no cabo, automaticamente cria-se um ponto de conexão. Porém, nem sempre isso acontece, e se isso não acontecer, você vem aqui em conexão e clica em cima de onde você quer fazer essa conexão, certo? Falta ainda o dispositivo, o condutor de proteção PE. Perceba que não faz curva, ele só vai reto. Então eu vou até um pouquinho além. Não faço conexão diretamente aqui onde termina o componente, tá? Eu dou uma curvinha só para melhorar a qualidade do desenho e também não causar possíveis problemas, tá? Se a gente observar aqui agora, eu tenho uma conexão do CLP na energia que eu transformei de 220 por essa fonte para 24 volts, tá certo? Então se eu apertar o play aqui agora, o CLP deve ligar a partir do momento que o disjuntor estiver ligado, tá certo? Então eu vou apertar o play, ou seja, se eu quiser simular qualquer coisa, eu tenho que vir aqui em play. Se eu quiser dar stop, eu venho em stop. Aperto o play,
O CLP nada liga porque o disjuntor está desligado. Preste atenção também que as linhas elas ficam cinza quando não tem energia nela, tá? Ó, tá cinza porque não tem potencial elétrico, tá? Não tem corrente elétrica aqui. Se eu apertar, o CLP ligou, tá certo? Ligou aqui determinando suas 8 entradas e suas 4 saídas, ok? Dá um stop e vou continuar com o meu experimento. Esse CLP ele tem 8 entradas, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7 e 8, certo? Essas 8 entradas elas são digitais, assim como as 4 saídas a relés também são digitais. Perceba que qualquer entrada que eu ligar nesse dispositivo, eu tenho que partir do princípio da conexão que ele está, tá? Porque esse CLP internamente ele já está alimentado com 24 volts DC. Então eu não posso pegar as entradas aqui de 220, tá? Eu tenho que pegar sempre dessa parte de baixo. Se eu quiser levar o neutro para o dispositivo, eu levo daqui. Se eu quiser levar o fase, eu levo daqui. Então vamos simular isso como se fosse chaves, tá? E assim sucessivamente. Se eu pegar um simples exemplo aqui, por exemplo, eu vou ligar um contato aqui, como se fosse uma... deixa eu pegar aqui um contatozinho desse, como se fosse um contato de um sensor, tá? E vou ligar numa entrada I1, certo? Vou ligar numa entrada I1. Vou chamar isso de sensor 1. Sensor 1. Então, tudo que for entrar no CLP, se isso aqui é um sensor, vou passar com fase ou com neutro por ele. Aí isso depende se você vai usar o cartão para receber 0 ou se vai usar o cartão para receber nível lógico 1. Aqui no nosso caso a gente vai receber sempre 1, tá certo? Então eu vou pegar aqui o positivo, vou pegar aqui e vou entrar no meu sensor. O que é que está fazendo essa conexão aqui? A fase vem, tá? E esse sensor aqui, por exemplo, se for um fim de curso, a partir do momento que ele detectar o fim de curso, ele vai fechar e mandar 24 volts para a entrada I1, que eu vou conectar agora, tá certo? Vou conectar essa entrada I1. Perceba que eu errei aqui a linha. Eu não aconselho a dar Ctrl Z, tá? Eu aconselho a dar ESC, que é para sair do último selecionado, clicar na linha, certo? Que você quer deletar e apertar Delete. Aí eu venho aqui em positivo de novo, dou uma curvinha, leve curva para entrar na entrada I1, ok? Então vamos dar play aqui e vamos ver como é que vai funcionar esse circuito até então, essa ligação física, tá? Porque até então não tem nenhuma programação que eu chamo do meio virtual. Dou play, perceba que está desenergizado totalmente essa parte de baixo porque o disjuntor está desligado. Assim que eu conecto, o CLP liga e não tem nenhuma entrada em I1, tá? Detectada. Por quê? Porque nada está chegando aqui. A partir do momento que o 24 volts passar para a entrada I1, eu tenho um nível lógico alto nessa entrada, já que é uma entrada digital. E isso vai acontecer quando? Quando esse sensor aqui ele detectar algo, tá? Se for um sensor de presença, ele vai detectar presença. Se for um sensor de nível, ele vai detectar que há líquido nele. E assim sucessivamente. Digamos que esse sensor fecha. A partir do momento que ele fecha, vem 24 volts para a entrada I1. Isso significa internamente no CLP que esse nível lógico está alto. Ok? Se ele está alto, eu posso fazer qualquer coisa, tá? No meio virtual para acionar uma saída ou para acionar uma memória. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa a partir dessa entrada. Ok? Que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Apertar Stop para me continuar minha simulação. Digamos que quando esse sensor detectar algo, esse sensor S1, digamos que eu queira acionar uma saída, tá? E nessa saída eu quero acionar, por exemplo, uma bobina de contactor. Onde é que está essa contactora? Está aqui, ó. Venho aqui e vou acessar esse contactor. Nesse contactor, perceba que aqui é uma saída relé. Tem que entrar no terminal 1. Vou colocar ela aqui embaixo, tá? Ela tem que entrar no terminal 1. Ou seja, eu tenho que entrar com o que eu quero chavear no terminal 1. E o que vai sair desse terminal 1
quando estiver a saída acionada, vai vir para a bobina do contactor. Então, se eu quiser levar 220, ou seja, eu quero levar fase em 1, em 2 vai sair fase. Se eu quero levar 24 volts em 1, em 2 vai sair em 24 volts. Isso aqui é somente uma chave, que quando no meio virtual eu mandar sair 1 em Q1, essa chave fecha e o que está em 1 passa para 2, passando para o que você quer acionar. Então vamos ligar 220, tá? Vamos ligar fase e neutro. Vou pegar uma fase aqui embaixo. Ela está na vertical, vou rotacionar ela. Essa fase ela vai entrar nos terminais da saída. Assim como eu vou pegar um neutro, tá? Que ela vai para o outro terminal da bobina, tá? Neutro. Então perceba, a partir do momento que eu entro com fase aqui no terminal 1, assim que eu entrar com fase no terminal 1, vai sair ainda que aí no terminal 2, quando essa saída estiver acionada, vai sair o que entrou. Se entrou fase, vai sair fase. Se entrou neutro, vai sair neutro. Se entrou positivo, seja lá quantos volts, vai sair positivo, seja lá quantos volts. E se chega tantos volts aqui, eu preciso de um diferença de potencial aqui em A2. Que no meu caso, como vai ser 220, vai ser fase e neutro. Então do outro lado da bobina A2 vai ter que chegar o neutro. Se eu quiser colocar o nome aqui de K, eu vou botar K1. Vou tirar esse X daqui. Vou deixar nada. Vou tirar esse X daqui. Vou deixar nada. Certo? Então, a partir do momento que eu tiver a programação e que na programação mandar sair 1 na saída, significa que essa fase vai passar de 1 para 2, acionando K1, porque K1 já tem um neutro nele, tá? Perceba, se eu tiver dúvida se essa conexão está correta ou não, clico duas vezes no dispositivo e vai aparecer algumas configurações dele. Se eu quiser ver ele de uma forma diferente, tá, eu vou colocar, a gente sempre vai trabalhar com essas duas, ou seja, a foto e esse Relief Photo. Se eu vier aqui, perceba que a conexão está de forma correta. Há quem prefira dessa maneira, eu não prefiro, prefiro usar da maneira anterior. Clico duas vezes, volto para a foto. Aí eu faço a programação de acordo com o que eu queira que funcione, certo? Então observe que a gente, para linkar uma entrada com uma saída, a gente precisa de uma lógica. E essa lógica nada mais é do que a lógica ladder. Onde é que eu vou encontrar a lógica ladder? Onde é que eu vou encontrar os símbolos, a diagramação ladder, tá? Então a gente vai achar exatamente aqui, onde tem o nome e o desenho do nome ladder, tá? Aqui eu vou ter tudo o que eu preciso para trabalhar com ladder, inclusive primeiro a diagramação, tá? Que eu vou botar primeiro um positivo, depois eu vou colocar um negativo, certo? Uma certa distância para eu ter um espaço adequado, e vou ligar o positivo no positivo, numa linha vertical, o negativo no negativo, em uma linha vertical, tá? E tudo que eu construir de lógica vai ser aqui dentro, tá? Aqui eu tenho as entradas NA, tá? E tenho as saídas normal, a set e a reset, tá? Perceba, se eu quiser saber, assim que isso aqui for nível lógico alto, acione essa saída Q1, eu preciso ligar um contato aqui, NA ou NF, dependendo do que você queira fazer, para acionar essa saída, tá? Então, se eu quero que quando isso aqui feche, ou seja, quando a entrada I1 tiver em nível lógico alto, funcione isto, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou precisar de usar um NA, precisar de usar um contato NA e uma saída NA. Observa aqui. Se eu tenho uma entrada NA, enquanto isso aqui for zero, a entrada lá no meu virtual vai permanecer zero. Quando isso aqui for fechado e vier 24 volts para aqui, a entrada I1 vai estar no nível lógico alto, e tudo que eu chamar de I1, ou seja, tudo que está referente a I1 aqui no meio virtual, vai mudar de estado. Ou seja, se isso aqui está aberto, quando vier nível lógico alto, isso fecha. E se vier nível lógico baixo,
sempre vai continuar do jeito que está. Então, se ele está fechado, ele permanece fechado. Se ele está aberto, que é nesse caso, ele permanece aberto. Então, isso aqui muda de estado sempre que a entrada for alta. Se isso aqui for fechado, quando a entrada for alta, fica aberto. E assim sucessivamente. Então, perceba que o contato virtual, ele muda de estado assim que a entrada for alta. Ok? Então, vou dar um duplo clique no contato e vou chamar isso aqui. Com quem é que eu quero que este símbolo se comunique? Eu quero que se comunique com a entrada I1. Então, vai ser I maiúsculo 1. Tá? Então, quando... Clico aqui, que apareceu um parêntese. Vou apagar, ok. Então, quando a entrada I1 for acionada, isso aqui vai se comunicar com essa entrada. Assim como eu quero que essa saída aqui, ela se comunique, ou seja, aquele símbolo ali se comunique com a saída Q1. Então eu vou nomear ela com Q1. Eu não posso colocar outro nome para esses símbolos, tá? Então tem que ser estritamente o nome que está aqui. Se eu quero comunicar com a entrada I2, vai ser I2. Se eu quero sair com a saída Q2, vai ser Q2. Eu não posso colocar, por exemplo, S1, não vai dar certo, ok? A partir do momento que isso aqui está dessa maneira, eu preciso conectá-los às barras que tem de alimentação. Eu posso conectar com qualquer cabo desse que vai funcionar, tá? Eu costumo conectar isso aqui com vermelho até aqui, tá? Até aqui. E aqui, por último, com preto. Porém, se você conectar de qualquer forma, vai dar certo. Perceba que eu tenho que ter o ponto de conexão aqui e o ponto de conexão aqui. Tá? Se não tiver, você vem lá em terminais, tá? Em cabos, e vai vir aqui nesse pontinho e inseri-lo, tá certo? Então perceba, o que é que vai acontecer aqui quando eu der o play? Vou dar só um zoom aqui. Pronto, aqui, tá? Quando eu der o play, perceba que vou dar o play, tá? Vou ligar o disjuntor para ligar o CLP, tá? E perceba que o que é que eu tenho aqui de antemão? Tudo está alimentado, porém nada está conectado à entrada, ou seja, eu tenho um nível lógico baixo na entrada I1. Então, enquanto esse nível lógico na entrada I1 for baixo, esse contato dele também vai permanecer do jeito que está, ou seja, ele só vai mudar de estado aqui no meu virtual quando a entrada for nível lógico alto. E quando é que isso aqui vai ser nível lógico alto neste caso? Quando chegar a 24 volts na entrada I1. Que é quando esse sensorzinho aqui, que eu representei por S1, ele fecha. Então, se ele fechar, vai nível lógico alto para I1. I1 que está aberto, ele muda de estado. E se muda de estado, isso aqui fecha, ou seja, está aberto, muda de estado, fechou. Se fechou, chega alimentação em Q1 e Q1 muda de estado também. Ou seja, se está aberto, fica fechado. Se tivesse fechado, ficaria aberto. Ok? Então, o que é que vai acontecer quando o S1 for acionado? Q1 vai ser também acionado de acordo com essa minha lógica. Apertei Q1, perceba o botãozinho quando tiver azul, que está fechado. Ou seja, quando aqui no lado tiver azulzinho, que está fechado, tá certo? Então está fechado, está fechado. Perceba que a saída Q1 aqui também está acionada. E quem está ligado na saída Q1 está energizado, que é K1. Então com esse K1 eu posso ligar qualquer coisa de potência, tá? Por exemplo, pode ser um contactor de potência, posso ligar um motor trifásico em um simples detecção de um sensor, por exemplo. Ok, pessoal?